Hoje a gente sabe com muita clareza que nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Então, cara, você faz uma coisa, por exemplo, um exemplo simples. Eu pedi um café pra você, você me deu o café. Você ter me dado, o meu comportamento de pedir o café gerou uma consequência que é você me dar o café. Você me dar o café reforçou o meu comportamento de pedir o café. Então, da próxima vez que eu quiser um café, vou pedir de novo. Agora, se eu pedir o café pra você e você continuar falando com o Twin e não me responder, e eu pedir de novo e pedir de novo, ou seja, eu emitir um comportamento e não tiver consequência dele, a tendência é que esse comportamento entre em extinção. Então você para de pedir Skinner o café. Box. Né? Skinner, exato. Caixa de Skinner. É um pesquisador, um psicólogo que fez uma corrente de intervenção terapêutica. Na verdade, é uma corrente filosófica que se transformou em uma intervenção terapêutica. A corrente filosófica se chama behaviorismo e dela saiu uma série de tipos de terapia comportamental, analítico-comportamental, etc. Chama a teoria comportamentalista, né? Do behaviorismo. Basicamente, assim, o Skinner fala que o que molda você é o seu ambiente em volta. O ambiente controla o seu comportamento. Então, por exemplo, eu realizei um comportamento aqui de pedir o café para você e a consequência desse comportamento vai ou aumentar a probabilidade dele existir de novo ou extinguir ele. No caso, você me deu o café, você reforçou a minha... Por isso que, sei lá, quando um filho, por exemplo, tá em casa e faz birra. Ah, você botou brócolis no prato, não quero comer. Aí a mãe tira o brócolis. Cara, tirar o brócolis, você reforçou a birra dele. A próxima vez ele vai fazer birra de novo. Essa parada do seu comportamento ser moldado pela consequência dele é uma parada muito interessante, velho. Mas muito interessante, que eu tenho estudado cada vez mais. Então, e isso em pequenas coisas, tá? Pequenas coisas. Então, cada comportamento seu hoje tem uma função. Por exemplo, você pedir desculpa pra sua namorada no início do namoro, tipo, pô, desculpa, foi mal, desculpa. Você pode estar pedindo desculpa, o comportamento de pedir desculpa por um objetivo de você realmente magoou ou tá mal e quer aquele perdão. Depois de 5 anos namorando, às vezes você já pede desculpa pra não ter encheção de saco. Você não quer mais o perdão, você só quer encerrar o assunto. Ou seja, o mesmo comportamento de pedir desculpa teve 2 funções distintas em momentos distintos. Isso é muito interessante entender, que o estresse, todo comportamento tem uma função. É isso que um terapeuta analisa, qual que é a função daquele comportamento, em que ambiente aquele comportamento está sendo emitido e se aquilo está sendo funcional ou não. Enfim, por que eu falei tudo isso? Porque, cara, levando em consideração que o seu comportamento é reforçado pela consequência dele, daria para quase afirmar que se você executar determinados comportamentos específicos por um tempo minimamente suficiente, meio que você começa a ter uma vida mais funcional. Ou seja, se você regular o seu sono, se você se alimentar relativamente bem, se você praticar exercício físico de forma regular, se você fazer terapia para tentar trabalhar as coisas que você tem na sua cabeça, que embora muita gente fale que não precisa, cara, é bom pra caralho fazer terapia, é muito bom você ter um espaço onde você reorganiza, você sai revitalizado, né, cara, você sai novo, organizado. Assim, é muito bom. Se você emitir esses comportamentos por um tempo específico, cara, levando em consideração a premissa de que você é moldado pela consequência do que você faz, vocês entendem o que eu quero dizer? Se você é moldado pela consequência do seu comportamento, se você fizer comportamentos adaptativos por um tempo específico, a probabilidade de dar certo é gigantesca. Entende o que eu quero dizer? Tem a ver com aquele negócio de recompensar o processo que tu fala, assim? Tem também, mas a questão é assim, cara, pensa assim, ó, digamos que eu vou falar pro Twin agora, você gosta de montanhismo? Nem sei o que é. Então, exato, cara. Como é que o Twin vai gostar de montanhismo se ele nunca viu um montanhista, se ele nunca assistiu um vídeo de montanhismo, se ele nunca olhou quais são os jeitos de montanhismo, as cordas que tem que usar, os tipos de apetrecho, aonde que é legal fazer, depoimentos de quem fez montanhismo. Tipo, ele nunca teve acesso. Quando você não tem acesso a um determinado tipo de conteúdo, é quase como se tivesse uma janela fechada na sua frente, na sua vida. Você nem sabe o que tem no outro lado. Cara, mas então, tipo, esse argumento, tu levantou ele, né, com o sentido de tu se sentir mais motivado, né? Tu ter um conhecimento sobre a área e eu concordava 100% contigo sobre isso. Tipo, tu estuda musculação, tu vai ter mais vontade de praticar musculação porque tu entende os benefícios, tu entende os malefícios se tu não for. Só que tem um monte de gente que entende da parada e não faz, velho. Tipo, personal gordo, o cara que é anestesista e se entope de parada pra ficar loucão. Mas aí é uma questão além, cara. É uma questão de... Aí sim, é que assim, pensa assim, você ter o conhecimento é um passo inicial pra você saber que aquele mundo existe. Por exemplo, eu atendi um paciente esses dias que a filha dela perdeu um olho. E, cara, ela entrou num mundo que ela nem sabia que existia de prótese ocular. Você sabe, prótese ocular? Ninguém... Mas, cara, existe um mundo de prótese ocular. Existem
pessoas que fazem, existe os pica no Brasil, existe o cara que desenha o realista, o cara que desenha o cristalizado, o cara que desenha o mais básico, e aí quando a pessoa cresce, se a criança você tem que ir atualizando o tamanho. Cara, é um mundo que ninguém aqui sabe que existe, porque vocês nicho nunca tiveram específico, contato com isso. Aí como é que você vai gostar de musculação e tal se você não se sentir minimamente interessado com prótese ocular, se você não conhece aquele lugar, se você não sabe daquele nicho? Então esse é o primeiro ponto, você entender os benefícios daqueles comportamentos aumenta a propensão em você ir lá fazer aqueles comportamentos. Esse é o primeiro. Aí você me pergunta, pô Wesley, mas e o nutricionista obeso e o educador físico, o profissional da educação física obeso e tal? Bom, aí entra o segundo ponto, que é o quê? A pessoa está minimamente regulada as coisas dela? A pessoa está minimamente organizada do ponto de vista de saúde mental, ela está tendo um manejo de estresse. Eu já falei várias vezes aqui, cara, a gente não controla o nosso comportamento. Seu comportamento é modulado. Então, se você, por exemplo, pega uma pessoa viciada em heroína e fala para ela, para de usar heroína, ela vai falar, não consigo. Por quê? Porque não é ela que decide. O cérebro dela está direcionando ela para heroína. Aí o que você tem que fazer nesse caso? Mudar o ambiente. Muda os estímulos que está acontecendo. Então você tira o grupo de pessoas que ela está usando heroína junto. E se for muito agressivo o vício, você tem que internar. É uma mudança de ambiente radical. Você joga ela num lugar onde ela não tem escolha de sair dali de fato, porque ela tem que ficar ali em abstinência, até pelo menos reestabilizar alguma coisa no cérebro dela. Pacientes, por exemplo, que eu atendo, e aí até o Twin talvez tenha experiência clínica com isso também. Cara, eu tenho muito paciente que sabe que precisa fazer exercício, mas não consegue. Sabe o que geralmente eu falo para esse paciente? Porque como atendo uma galera com ticket um pouco mais alto, normalmente eles têm muita condição e isso permite você ter ferramentas para manejar o cara. Se muda. Cara, não, eu falo basicamente pra ele, ó, contrata um treinador. Por quê? Porque aí você vai ter um compromisso. Aí a pessoa vai modular você. Você não tá indo lá sozinho fazer aquilo. A pessoa vai modular o seu comportamento. Então eu falo, contrata um treinador. A partir de agora o cara vai bater na sua casa segunda, quarta e sexta. Ou vai estar lá na academia te esperando. E eu falo, e combina com ele que se você não for, você vai pagar igual a hora. Ou o dobro. Ou o dobro. Porque, cara... Não tem isso mesmo, assim, Por exemplo, eu já atendi cara que falava assim, ó, não precisa vir aqui todo mês, tá tudo bem, a gente pode espaçar mais. Ele falou, mas eu vim aqui todo mês, eu preciso. Exato, me ajuda. Aí eu falei, entendi, não precisa, mas precisa. Porque se ele não vier, não funciona. Então a gente tem que ter essa leitura, essa conversa. Eu converso, hoje ele me ensinou muito. Porque aí hoje eu falo assim, pô, esse cara ele pode vir aqui a cada 3 meses que tá tranquilo. Eu pergunto, se a gente vier a cada 3 meses, você acha que vai funcionar? Eu passei de uma posição de impor, falar, não precisa vir, daqui 3 meses tá bom. De perguntar, é muito importante pra você vir todo mês aqui, por quê? Porque pra mim não tá sendo. Mas pra você for, então é importante. E também tem muito disso da questão da disciplina e compromisso. Muzi fala muito isso, eu concordo totalmente. Você ter disciplina, ela é realmente um compromisso. Motivação é compromisso. É você ir lá e fazer todo dia. Por exemplo, lá tinha o bolo hoje. Hoje eu não tava com vontade de comer fruta. Mas se eu tivesse com vontade, eu ia comer fruta também. Porque é que nem eu falo, questão de valor. Você fala, não dá pra ir na academia. Tá, mas se eu sequestrasse seus pais, apontasse uma arma pra cabeça e falasse assim, olha, se você não for pra academia, não 30 dias no mês, 60 dias no mês. Você vai 2 vezes por dia na academia pra salvar a vida dos seus pais. Você iria ou não? Iria. Então, dá pra ir. É questão que você não dá valor pra aquilo. Então, eu preciso construir valor. Por isso que o primeiro mês, com qualquer área da saúde, não sei se na psicologia também é assim, mas imagino que sim. O mais importante do primeiro mês não é o resultado, é a aderência. Se o cara aderir àquilo, beleza. Se ele for 3 vezes por semana na academia, se ele for as 3 vezes, mais ou menos falando, não importa o que ele vai fazer. Porque o mais importante é a aderência. Se ele fazer boas escolhas na alimentação, não precisa emagrecer. Mas ele tem que ter aderência naquilo. Automaticamente, quando você faz boas escolhas, você tem bons resultados. Por isso que as notas de corte na musculação, na atividade física, normalmente é 1 mês, 3 meses e 6 meses. O que é uma nota de corte? No primeiro mês, por exemplo, é desistência. Então, no primeiro mês, você tem uma grande desistência. Ah, tá, entendi. Por quê? Porque é aquilo lá, o cara tá fraco, tá com exame ruim, tá insatisfeito com o corpo. Depois de 1 mês ele tá a mesma coisa e dolorido. Então ele fala, pô, não tá valendo muito a pena, entendeu? Mas aí, se ele tiver fé no processo, ele vai lá, atinge o 2º, 3º mês. No 3º mês, ele já viu uma boa melhora. Ele fala, pô, eu durmo melhor, eu como melhor, eu como as coisas e não sinto azia. No espelho até já dá um... Visualmente, com certeza. E aí tem cara que dá uma relaxadinha aí. Fala, agora eu vou um pouco mais devagar.
Tudo bem ele ir um pouco mais devagar, só que aí ele para. Porque Cara, ele... era nesse momento que era pra dar uma acelerada, né? O corpo dele tá começando a... fica bom. E assim, e o nosso papel como treinador é puxar mais. Eu vou puxar mais, né? Eu vou falar assim, não, vamos tentar manter o ritmo, vamos tentar acelerar, vamos tentar colocar um exercício diferente, né? Enfim, aí cada pessoa é cada pessoa. E se ele passar desses 3 meses e entrar nos 6, provavelmente ele não vai desistir nunca mais. Porque com 6 meses ele viu tanta mudança que ele fala, meu, é muito bizarro como eu era. Porque, por exemplo, eu pratico atividade física desde sempre. Apesar de ter sido obeso, né, até os meus 15, 16 anos, sempre fui ativo. E aí depois que eu fiquei ali, talvez 1, 2 anos sem fazer nada, e depois eu já comecei a fazer musculação. Então, assim, eu não sei como que é a vida sem atividade física. Mas eu sei de relatos das pessoas. E é muito, muito ruim a vida sem atividade física.